Você talvez já saiba que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens aqui no Brasil, só perde para o melanoma, o câncer de pele. E nesse mês tem uma campanha chamando a atenção para a importância de fazer todo ano os exames que ajudam a detectar o câncer de próstata. Mas essa recomendação não é um consenso entre os médicos. O INCA e o Ministério da Saúde dizem que para homens saudáveis os exames podem trazer mais danos do que benefícios. A campanha Novembro Azul defende a importância dos exames de rotina para todos os homens com mais de 50 anos e a partir de 45 anos para homens negros ou que tenham casos da doença na família. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. A próstata é uma glândula exclusiva dos homens que fica embaixo da bexiga. Produz o sêmen liberado no ato sexual. Seu Isaías aprendeu a lição. Enquanto eu prefiro me prevenir. Eu acho necessário. É melhor do que remediar. O exame de sangue, chamado PSA, e o toque retal podem indicar alterações na próstata. De cada 10 casos diagnosticados com câncer de próstata, 8 deles, o PSA levantou a suspeita para fazer o diagnóstico, mas 2 deles, o PSA é normal e o toque retal é alterado, e aí, graças ao toque retal alterado, foi feita a suspeita e foi feita a biópsia que confirmou o diagnóstico. Só que o uso desses exames, de forma generalizada, divide opiniões de médicos aqui no Brasil e lá fora também. O Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde afirmou que se você é um homem saudável, sem sintomas da doença, como dificuldades para fazer xixi, não precisa fazer os exames. Mas se achar necessário, procure antes o médico para entender os riscos que eles representam. Este médico diz que na grande maioria dos casos, os homens têm tipos não agressivos do câncer e poderiam conviver com a doença. Só que depois de diagnosticados, eles preferem fazer o tratamento. Então você diagnostica cânceres que não iriam evoluir clinicamente, que a pessoa nunca sentiria nenhum sintoma, não ameaçaria a vida dela. E você fazendo exames de rotina, você detecta aquele câncer que não iria evoluir e acaba tratando aquele câncer. E o tratamento tem sérias consequências: ansiedade, incontinência urinária e impotência sexual, que atinge mais da metade dos homens que tiram a próstata. A maior pesquisa sobre o assunto, feita na Europa, acompanhou 1.000 homens durante 13 anos. Metade fez exames de rotina, a outra não. Por causa dos exames, 178 passaram por uma biópsia sem necessidade. 4 deles foram hospitalizados com infecção e outras complicações. Outros 102 foram diagnosticados com câncer de próstata. Desses, 33 tinham tumores sem maior gravidade e acabaram sofrendo as consequências do tratamento. O grupo que fez exames de rotina registrou 5 mortes. O que deixou de fazer teve 6. Com base nesse estudo, Estados Unidos, Canadá e todos os países da Europa, exceto a Lituânia, não recomendam que homens saudáveis participem de campanhas para detectar o câncer de próstata. O Dr. Franz, que já operou centenas de pacientes, explica que, infelizmente, os exames não conseguem mostrar a diferença entre um câncer agressivo e um problema sem gravidade. PSA é uma das poucas ferramentas que nós temos para o câncer de próstata. Não deve ser trazido para um rastreamento geral da população, porque vai criar muito mais alarde e tratamentos necessários. Mas deve ser, sim, usado em todo momento com o médico, sabendo analisar caso a caso. A Sociedade Brasileira de Urologia contesta os resultados da pesquisa e diz que exames de rotina podem sim salvar vidas. Existe risco, mas os benefícios são muito maiores. Existem homens que necessitam ser tratados por câncer de próstata, porque senão vão morrer da doença. E a única forma de fazer o diagnóstico desse homem é uma avaliação precoce da doença. A Sociedade Brasileira de Medicina da Família diz que os homens precisam de mais informação. Muitas vezes se oculta a parte do risco e só se divulga a parte do benefício. As pessoas têm que entender que a maioria das decisões médicas tem riscos e benefícios e nós, profissionais da saúde, temos que cada vez mais ajudar as pessoas a tomar suas próprias decisões. Os especialistas concordam em 2 pontos. 1, você precisa conversar com seu médico antes de tomar qualquer decisão. 2, a melhor prevenção
prevenção contra câncer de próstata é ter alimentação saudável, praticar exercícios físicos e não fumar. Deixa eu fazer uma correção. Ainda há pouco aqui a gente estava falando do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens brasileiros. É isso aí. E eu disse que o câncer de pele é o mais comum entre os homens brasileiros. Está certo. Agora eu errei quando eu falei em melanoma. O melanoma é um tipo de câncer de pele, mas que afeta só 4% dos casos. Então, o câncer de pele não melanoma é o mais comum no Brasil entre os homens.